49. Então tu errou, né? Errei na conta no último, porque eu pensei que o 50 ia ser o terceiro lugar. Mas 50 vai ser amanhã, França e Marrocos. Que vai ser, vou logo dar meu palpite aqui. Diga. 3-0 pra França. Não sei se vai ser 3-0. A Não, França eu- tem potencial pra isso, mas o Marrocos Eu sabe vou fazer entrar um em jogo conflito sobre o que eu falei no último jogo. Mas eu acho que vai ser um jogo duro, prorrogação. Acho que vai prorrogação. Eu não sei se vai pra prorrogação, mas eu acho que a França ganha. Talvez acho por que um a França passa. placar magro, talvez 1-0. Porque eu até chutaria um 2-1, mas o Marrocos não gosta de fazer gol também. Não, só tomou um gol que foi contra, mas também não sei se vai fazer gol, porque se abrir contra a França, tomou contra-ataque. O Marrocos não tomou mais de um gol na Copa do Mundo ainda. O único gol foi contra, que foi contra o Canadá. Ou seja, eles mesmos fizeram gol pra ajudar os canadenses. Então ninguém faz gol no Marrocos, só eles mesmo que podem fazer gol. Nem nos pênaltis eles tomaram gol. E aí hoje teve a primeira semifinal da Copa do Mundo. Copa do Tivemos. Mundo acabando, só tem mais 2 datas. Que destreza, né? São mais 3 datas, né, de Copa do Mundo. Exatamente. E a gente vai comentar o terceiro lugar aqui também, né? Vamos comentar. Com certeza. Mas a gente comenta no dia do terceiro ou no... Não, No dia do terceiro, né? Deixa a final só pra um. Exato. Até porque a final E vai no ser... dia da final a gente vai fazer um resumão também, escolher a seleção da Copa do Mundo. Acho uma boa. Né? Até porque, às vezes, um jogo só, né? Fica um programa mais rápido. É. Mas hoje eu digo que a gente teve um jogão e De um homem só. De um homem, não diria de um homem só, mas esse jogo teve tantas camadas porque foi um jogo bom de ver, porque ver o Messi jogando é sempre muito bom. Só que ele me deixou puto em vários níveis. Porque mostrou que a Croácia não era tudo isso Ele demonstrou na real que a Croácia era um time horrível. e mostrou que eu já tava puto com o Tite. Depois desse jogo eu fiquei mais. De fato a Croácia não implementou nenhuma dificuldade. Eu acho que eu vou dizer que ali aqueles 10 primeiros minutos que ela quis fazer alguma coisa, sair pro jogo e segurar um pouco mais a Eu não bola. digo nem que ela quis sair pro jogo. Ela fez o exato jogo que ela fez com o Brasil. Só que Sabe qual é a grande diferença? a Argentina Tem brigava pela técnico. bola. Não, a gente não tem técnico. Não, mesmo quando... Porque o Scaloni, e eu vou dar um mérito aqui, porque pra mim o Scaloni, mesmo que ele perca essa final... Ele é o técnico da Copa. Exato, porque assim, o Deschamps não fez nada de extraordinário. Extraordinário que eu digo taticamente. O que a França joga é um absurdo. Com a França. O Marrocos também tem um estilo de jogo que ele faz e funciona. O Scaloni, ele não repetiu essa Argentina nessa Copa. E outra, ele perdeu uma invencibilidade de 36 jogos logo de cara e soube se reinventar. Isso é importante. O legal do Scaloni é que ele... cada jogo é um jogo, né? E assim, hoje... Que Copa do Mundo é isso? E hoje ele, mais uma vez, não começa com um time igual do último jogo e usa o jogo do Brasil como exemplo para escalar a Argentina hoje. Como ele fez com a Holanda, em que ele viu o que a Holanda podia oferecer e contra a Holanda ele espelhou a Holanda, jogou com 3 zagueiros. Exatamente. Né? E aí, ok, tomou um sufoco ali, mas no final das contas... ali já no final, né? Já no único, tipo assim, bumba meu boi da Holanda. Aquela jogada ensaiada que eu vou dizer uma parada, eu vou repetir. Se o jogador não tivesse deitado atrás da barreira, não tinha saído aquele gol. Não foi culpa dele, do jogador deitado atrás Não, da mas eu barreira. sou contra esse tipo de jogada. Eu acho que você teria mais alguém na marcação ali. Não, o Ronaldinho Gaúcho botou essa pulga atrás da orelha de todo mundo. Então a gente tem que... É uma marca que a gente vai carregar, né? A gente tem que lembrar sempre que é culpa do Ronaldinho Gaúcho. Tudo bem, o bruxo merece. Ele merece. E aí o que ele fez hoje, o Scaloni, foi o seguinte... Viu que o Brasil perdeu o jogo no meio campo, principalmente pelo número de jogadores. Sim. Croácia tem jogadores com... A melhor potencial da Croácia, os melhores jogadores da Croácia são do meio campo. Sim. Né? É onde ele brilha, né? Exatamente. Então, mas tanto que a Croácia tem um problema de chegar perto da área e construir jogadas. Ela tem esse problema na parte ofensiva. O Perisic não é mais o mesmo. O Petkovic, ele é um jogador limitado. Que não é o melhor Petkovic. Nem é um jogador limitado. O Vlasic também não é aquele jogador que vai fazer uma jogada genial, que entra no segundo tempo, né? Passalic é a mesma coisa. O Orsic que entra também não consegue fazer muito. Então, assim, ali, quando chega na frente, ela é um pouco limitada. Mas a criação das jogadas da Croácia são muito bem criadas, né? Sim. Inclusive, o volante fumante... O cara que mais correu nessa Copa... O Brozovic foi logo sacado no início do segundo tempo, porque ele tava com o papel ali... Quase que jogou muito mal hoje. Sim. Mas o que o Scaloni fez foi o seguinte. Botou uma dupla de volantes, né? Que ele nunca tinha jogado com dupla de volantes na frente da área a Copa inteira. Ele colocou Leandro Paredes
E o Enzo Fernandes, que ganhou a vaga de todo mundo, virou titular absoluto na Copa. Tá jogando muito bem nessa Copa do Mundo. Aí ele botou ao lado dos dois volantes o McAllister pela esquerda e o Rodrigo De Paul pela direita. O Rodrigo De Paul pra fazer um meia-direita, sendo que ele é um volante, um meia central, mais marcador. E o McAllister, que é um pouco mais ofensivo, que saía ainda um pouco, né? É porque ele quis equilibrar, porque assim, o Brasil perdeu no meio de campo. O Brasil poderia até ter começado, a gente já falou com o Bruno Guimarães, né, pra segurar até no segundo tempo e tudo mais. A Argentina não estava disposta a deixar a Croácia confortável no jogo. Porque pra mim esse foi o erro do Brasil. Deixar a Croácia confortável. Porque também o Scaloni tem noção de que, e a gente toma lições do jogo com a Holanda, que é o seguinte: a Argentina, se ela chega precisando de resultado no final, o jogo começa a ficar um pouco mais nervoso. A gente teve falta, teve aquela confusão, chute na bola. Então, é importante evitar isso. Porque a gente fica falando, os argentinos fazem isso, mas isso não é bom nem pra Argentina. Então o Scaloni, ele jogou de um jeito para deixar a Croácia desconfortável no jogo. Porque confortável, ela cozinha. Então, quando ela começa a cozinhar o jogo, além de ser um jogo chato, é perigoso pro adversário. Outra coisa, por exemplo, que aconteceu muito foi que o Brasil pressionava a Croácia pro campo de defesa dela. Sim. A Argentina voltava a sua linha e deixava a Croácia jogar. Que a gente comentou isso no jogo do Brasil, que ele deveria fazer aquela marcação do meio de campo para trás, para deixar a jogada no erro da Croácia, porque justamente o que tu falaste, a Croácia não tem essa criação. Foi justamente isso que aconteceu no primeiro gol. Exato. A Croácia saiu pro jogo, perdeu a bola, o lançamento pro Julián Álvares. Ele erra a finalização, mas o goleiro atropela ele. Aí é pênalti, o Messi bate de um indefensável, né? Porque ele enche o pé no alto, no ângulo. Livakovic, nem o nome dele foi falado nesse jogo. Mas hoje. vamos lá que o Livakovic estudou o Messi porque ele pensou aquele pênalti a meia altura, porque o Messi também fez a última cobrança meio estilo Neymar. Mas só que aí ele não parou, né? Não. Nessa, o Messi não fez aquela paradinha pra esperar o goleiro escolher. Ele encheu o pé, foi ele bonito. Só encheu o pé porque ele sabia que ali não tem goleiro que pega, nem o Dida pegava. Não tem. Bola assim no alto é arriscado porque você pode acertar atrás, mas não vai ter... Nenhum goleiro sai num pênalti pensando no canto superior. Não existe isso. Aí tanto que o segundo gol da Argentina é outro contra-ataque. O primeiro foi uma bola roubada pelo meio. Sim. E o segundo é um contra-ataque que, pra mim, time que bate escanteio curto tem que pegar gol. Eu concordo com essa teoria. E aí ele bateu o escanteio curto, Brozovic foi cruzar na área, desviou, sobrou, o Messi tocou pro Julián Álvares, carregou a bola até a entrada da área e depois deu sorte, né? Porque ele foi dar um passe, a bola pegou no zagueiro da Croácia. Sim. Se eu não me engano era Kovacic que tava na marcação. Bate no Julián Álvares, sobra, o Sousa fura, sobra pro Julián Álvares de novo e ele finaliza e faz o gol. Sim. Tem sorte também no futebol, né? Tem aí sorte. vai pra terminar do primeiro tempo, vai com 2-0 pra dentro do intervalo. A gente achando que a Argentina nem enxerga esse ponto. Não, aí a Argentina fez o que o Brasil não fez. Acabou o jogo. É chutão, bico, falta, para a jogada, os caras roubaram a bola, para. Eu vi até um tweet falando assim, a Argentina já está no modo Carille. E meu irmão, com 2-0 contra a Croácia que não consegue criar, é como você joga. Aí só se perdeu por um momento que quando o técnico croata começou a fazer as mudanças e jogar todo mundo pra cima, e tira a lateral esquerda e bota o Perisic de lateral esquerda. E tira a volante e bota atacante. E a Croácia não tem essa qualidade ofensiva. Tira a meia e bota atacante. Então começou a fazer essa loucura que nem a Argentina tava entendendo como a Croácia tava jogando. Exato. Nem a Croácia tava entendendo como ela tava jogando. Ela tava só tentando ali. Exatamente. E toca a bola e tenta passe com o pivô e o pivô não sai nada. E aí a Argentina tava um pouco perdida até que começou a encaixar a marcação quando ele tira o Paredes. Sim. E coloca mais um zagueiro. Aí, como ela tava com 2 centroavantes, 3 zagueiros sempre tem um na sobra, ela recua um pouco mais o McAllister pra ajudar na marcação, né? Não, né? Recua o Rodrigo De Paul, na verdade, pra ajudar um pouco mais na marcação. McAllister também na frente ali do Rodrigo De Paul e do Enzo Fernandes. E larga ali Messi e Julián Álvares, e foi assim como saiu o terceiro gol. Numa jogadaça do Messi. Uma jogada incrível do Messi. O Messi que tava sentindo a coxa o tempo inteiro, né? Mas ainda assim faz uma jogadaça. E eu acho engraçado que todo mundo falou, nossa, Gvardiol, Real Madrid, não sei o quê. E o Messi falou, é esse zagueiro aqui? É esse zagueiro aqui? Sim. Esse zagueiro? Mano, ele brinca com o Gvardiol o jogo inteiro. Então chega aquele terceiro gol lá, ele finge que vai e volta, e o Gvardiol vral, na hora de voltar, o Messi já foi pro outro lado, faz aquela jogada brilhante, dá o passo pro Julián Álvares. Foi o Julián Álvares que fez o terceiro, né? Foi. E o Julián Álvares faz o terceiro gol, liquida a fartura e não tem mais jogo. É bico pro lado, cartão amarelo, puxa, não deixa contra-ataque.
Que é o correto. A Argentina sabe jogar essa mata-mata. Sim. O Scaloni demonstrou que é um técnico brilhante, que ele não tem... Por exemplo, se fosse o Tite o técnico da Argentina, ele ia morrer com o Lautaro Martinez até o final. Ia. Assim como ele morreu com o Rafinha. E é esse que é o problema. Eu brinco aqui, eu imito, mas a convicção do Tite, que eu sempre brinco, é uma teimosia. E teimosia não tem espaço na Copa do Mundo. E o que mais me preocupa é o Brasil sempre se valeu do medo que seleções têm contra ele. Não existe mais o medo contra o Brasil. Tem aquela velha frase, medo de perder tira vontade de ganhar. Exato, pô, fechou. Mas assim, a Argentina, ela impõe medo porque você não sabe como a Argentina vai jogar. E ela consegue jogar... Cara, eu fico pensando se o Brasil tivesse essa variedade tática, ele seria imbatível. E eu não quero que isso soe como soberba. É porque a gente tem algo que os outros países no mundo não têm, que é essa qualidade de jogador. Só o Brasil tem. A Argentina poderia ter, mas, cara, não compara 220 milhões de habitantes do Brasil com a Argentina, o celeiro que a gente é de jogador, e a gente tá preso no futebol do passado. A Argentina não repetiu a escalação, a Argentina estudou os seus adversários, a Argentina não tem medo de jogar o futebol pra ganhar. E assim, hoje eu vi uma comparação que os caras fizeram de tudo pra todo mundo votar no Modric e não votar no Messi. Que a primeira pergunta era: quem é mais líder, Modric ou Messi? Dá pra concordar, não, que o Modric é muito mais líder. O Messi veio ser líder nessa Copa do Mundo. Então, mas eu tô falando dessa Copa do Mundo. Não, mas aí tá falando do geral. Ah, não, Modric, tudo bem. Modric, ele é muito mais líder do que o Messi. Sim. Né? Ele carrega esse time da Croácia desde a última Copa nas costas. Não, isso leva até do clube, né? No Real Madrid porque, também, por exemplo, mas a gente vê que o Messi ele evoluiu muito com relação a isso. Ainda não vomitou nessa Copa. É verdade, não vomitou. Então, Pensou na final, ele vomitou. Então, ansiedade, não tem essa ansiedade mais, sim, né? Sim. E a outra comparação é quem mais ajuda na recomposição. Eu falei, porra, mas o Messi não tem que ajudar em recomposição. Não, aí é injusto. Aí é injusto. É injusto. O Messi não tem que ajudar em recomposição. É outra posição, inclusive. Quem foi que fez mais gols? O Neymar ou o Alisson? São coisas que não tem comparação. Então, assim, cara. tipo, eu fiquei vendo a comparação que foi feita e, tipo, não faz sentido, acho que, os tópicos que escolheram, né? Porque, de fato, o Messi, ele nunca foi líder em nenhum clube que ele participou. Nunca foi, de fato, o líder. Ele já foi referência. Ele já foi referência técnica. Exato. Que é diferente. Diferente. E ele sempre foi capitão nas equipes, mas quando ele era capitão, né, mais pela técnica mesmo e do que por ser o principal jogador. E também por ser um craque. craque. Agora, de liderança não tinha como fazer essa comparação de fato. Mas o Messi não tem a melhor geração dele na mão, da Argentina. Mas tem a melhor equipe como equipe. A gente comentou isso no início da Copa, que o problema da Argentina, problema que eu digo para a gente que ainda estava na Copa, é que a Argentina sempre foi um bando em campo, faltava técnico e nessa teve. E isso está se provando agora. Agora eu quero dizer uma coisa aqui, que eu fui totalmente inibido, eu fui... Tolhido, fui calado. A quem interessa aqui calar nesse essa programa, voz? aqui neste programa. Aqui? Foi. Ah, não existe isso. Porque em todos os bastidores, em todas as gravações, em todas as minhas opiniões, desde antes da Copa do Mundo, eu falei que a Argentina ia ser campeã dessa Copa. E a EA também fez o simulador que a Argentina foi campeã, né? E aí, quando chegou na hora de gravar, que chegou semifinal Brasil e Argentina, na gravação eu falei, eu acho que a Argentina passa. Aí, não, Brasil, aí não tinha ninguém pra desempatar, eu falei, tá, vamos pelo espírito aí que eu sou brasileiro e vai passar então. Sim. Então quando chegou na final, eu não queria eu queria até fazer 2 thumbs de final. Podia. Porque eu também achava que a França ganharia do Brasil, e ganharia desse Brasil também. Sim. Então, assim, o meu palpite desde o início era a Argentina campeã da Copa do Mundo. Óbvio que não tem no vídeo porque a gente conversava antes e depois... Não, mas tu fala que pela tua opinião seria a Argentina. Tu fala, mas a gente faz passar o Brasil. E eu queria me permita um comentário, cara. Que assim, uma coisa que eu tô vendo muito hoje, e eu discordo completamente, é a galera que acompanha futebol em Copa, e é um direito de vocês acompanharem futebol só em Copa, falando, ainda bem que a gente saiu pra Croácia porque ia ser um vareio. Calma. Como a gente falou, cada jogo é um jogo. E existem 1 milhão de fatores se fosse um Brasil e Argentina. Tanto que cada jogo é um jogo. O Brasil ganhou da Suíça de 1-0. Portugal deu 6-1 na Suíça e saiu.
Exatamente. Aí o Luiz Henrique vem me dizer hoje que a Espanha é melhor que todos os E quatro. que a gente apontava desde aquela goleada contra a Costa Rica que não era esse bicho papão que pintaram. Quando saiu a lista, que a gente fez o vídeo da lista, né, dos convocados, Exato. eu já tinha dito que a Espanha era uma das piores gerações da Espanha nas últimas Copas do Mundo. Sim. Né? A Espanha passa porque a Alemanha foi pior do que o prospecto mais negativo da Alemanha. E o seguinte, a Alemanha tinha muito mais time que a Espanha. O time hoje da Alemanha, os jogadores, sim. jogador por jogador, posição por posição, Muito é melhor. muito mais time do que a Espanha. Mas o que eu quero dizer é, as pessoas são engenheiras de obra pronta. Ah, o Brasil perdeu da Croácia, então ia tomar uma lavada da Argentina. Não ia por alguns fatores. A Croácia não propõe jogo, então a Argentina soube jogar contra isso. O Brasil ofensivo seria outro jogo da Argentina que mudaria a dinâmica. Segundo, é clássico. Clássico mexe com a cabeça, mexe com da torcida, do técnico, dos jogadores. Eu só sei que ia ter expulsão. E, no mínimo 3. No mínimo 3. Mas assim, o que eu fico mais chateado é o cara falar, ia ganhar porque ganhou a Croácia. Irmão, se fosse por isso, a Arábia Saudita tava nas semifinais. O sabe? último flashback Brasil e Argentina foi 1-0 no Maracanã. Exato, que foi um jogo ruim. Pro Brasil. Sim. Porque a Argentina fez o jogo que ela ia fazer igual. Sim. De cativar, de bater, de marcar forte e de soltar a bola pro Messi resolver. Sim. Tanto que mais o gol no Maracanã foi do Di Maria de cavada. Sim. Né? Então, assim... E no final o Messi só não fez um gol pra não humilhar. E entenda que eu não estou falando que o Brasil ia ganhar da Argentina. Só eu não só ia estou falando ser que, lá, exato, ia ser um cenário diferente. Não é porque parece que o cara tá jogando banco imobiliário. Né? Ah, não, vai ser assim, assim, assim. Não, não é assim que funciona. No futebol não é assim. Não, futebol tem muitas nuances. É igual amanhã, todo mundo, sou Marrocos, o Marrocos vai ser campeão. O Marrocos não tem um time melhor que a França, mas o futebol é circunstancial. Tudo pode acontecer. E eu vou dizer, a questão do azarão, do time menor, é legal. É legal ver que o Marrocos é a primeira seleção africana a chegar na semifinal, primeiro país árabe a chegar tão longe. Mas assim, pelo futebol, eu quero que a França passe, porque vai ser um jogaço. Agora é o seguinte, França fez 1-0, no começo é goleada. Sim. Porque o Marrocos não vai saber jogar um futebol que ele tem que buscar o resultado. O Marrocos segura o jogo até o momento em que ele consegue encaixar uma jogada e torce pelo gol, porque ele não sabe se ele vai fazer. Se a França começar fazendo gol, irmão, é 3, 4-0 tranquilamente. Então vai ser mais ou menos esses dois enredos que eu acho que acontece amanhã. Ou o Marrocos vai segurar e vai conseguir levar a prorrogação, alguma coisa assim, fazer 1-0 e a França conseguir empatar e passar para a prorrogação. Ou a França faz o gol no início e acabou o jogo. Exatamente. Eu tô contigo nessa. Né? Eu acho que amanhã não foge muito disso, não. Ou vai ser um 0-0, um 1-1, ou então uns 4-0. É um bom prospecto. É isso por hoje? É isso por hoje. Ah, não, eu queria levantar uma discussão dos últimos Levante, por favor. acontecimentos esportivos. Diga. Vitor Pereira fechou com o Flamengo. Eu não acho que ele é um técnico que vai fazer o Flamengo jogar como ele gosta de jogar. Também acho que não. O Vitor Pereira é um técnico mais conservador. E eu acho que o Flamengo não é um time conservador. Sim. Eu acho que o Flamengo Nem é um tem time... elenco pra ser conservador. Inclusive, principalmente quando tu escuta quais são as próximas tentativas de contratação. Felipe Coutinho, Lucas Moura, Yuri Alberto, Gerson. Querem puxar o Yuri Alberto do Flamengo? Gerson. Então, quando tu escuta esses nomes, tu fala assim, pô, não tem como esse time ser conservador. Claro. Né? E aí... E o trabalho dele no Corinthians foi muito conservador, né? Foi. Dificilmente tu viu um jeito bonito de jogar. O Corinthians era pragmático, eu diria. Por mais que o Corinthians fala assim, mas o Corinthians não tem os jogadores que o Flamengo tem. Eu falei, pô, o Corinthians, o Rogério Guedes é um jogador que tem um potencial individual muito grande. O Corinthians, quando ele chegou, não era um time. Quando ele saiu, já era um time bem mais ajeitado. Exemplo, o Rogério Guedes tem um potencial individual muito bom. Yuri Alberto, Yuri Alberto, a contratação. Renato Augusto. Né? Então perdeu o William, né, por conta das questões familiares. E o pessoal do Corinthians gosta de colocar na família e sair de lá, né? É um time muito familiar. Eu também. Acho que eles amam mais a família do que o Corinthians. Mas é justo. Tu não ama mais a tua família do que o Flamengo? Tô na dúvida. A tua família, eu digo só a tua mulher. Aí não tem como comparar. Exatamente. E aí, então, a outra questão que eu queria levantar é técnico da seleção brasileira. Eu vou fazer uma pergunta para ti. Faça. Nacional ou estrangeiro? Estrangeiro.
Prioridade é estrangeiro. Vou te dar 3 nomes estrangeiros. Diga, Tu vai escolher só um. por favor. Abel Ferreira, Certo, Jorge Jesus certo. e Ancelotti. Ancelotti. Eu escolheria o Ancelotti, mas se ele não aceitasse, eu ia no Abel Ferreira. Sim, não, seria a segunda opção, mas eu acho que o Ancelotti é bom porque... E o JJ? Pra mim, o Jorge Jesus só tem um trabalho bom em toda a vida dele, que é 2019. Não, ele fez um Benfica bom, mas muito anos atrás. Mas a minha questão é, o que eu sempre gostei em ver técnicos estrangeiros bons, porque também Santos puxou cara de não sei aonde, que não tinha... Enfim, Vasco, uma série de times puxaram português ou outros estrangeiros sem pesquisa antes. O Ancelotti é um multivencedor. E o que eu gosto quando chega um gringo no Brasil é o seguinte: ele não traz os vícios do técnico brasileiro. Seja de vícios com o jogador ou vícios com a imprensa. Porque a imprensa também joga umas paradinhas que eu vou te dizer. O Ancelotti, ele é um cara incisivo, ele sabe o que ele quer fazer e ele não tá nem aí. Então, assim, o Ancelotti é um cara que ele já sinalizou positivo, eu aguardava, ele gosta de jogadores brasileiros, todo jogador brasileiro que jogou com ele fala bem disso, e ele entende, cara, se tu for ver o Real Madrid dele, o Everton dele, o Milan dele, são times diferentes porque ele entende os jogadores que ele tem. Então, pra mim, ele é o tipo de técnico perfeito pra seleção porque ele vai encaixar um tipo de time que ele vai fazer jogar. O Jorge Jesus também faz isso, mas o Jorge Jesus, ele é meio maluco. E o Abel Ferreira, pra mim, muitas vezes, mesmo com o elenco bom, opta por não jogar a todo o potencial. Olha, o Abel Ferreira, ele vai chamar o Zé Rafael se ele for o técnico da seleção brasileira. Acontece. Olha, só uma coisa que eu me incomodei muito foi Neymar, Daniel Alves. Quem mais? Eu não vou lembrar o nome do jogador. Foram uns 3 ou 4, né? Que falaram que queriam o Fernando Diniz. Mas sabe que vem encabeçado o Daniel Alves, né? E assim... Primeiro que o Daniel Alves não tem que ter voz em porra nenhuma da seleção, porque nem nessa eu Copa é pra ele ter ido. acho que o Fernando Diniz não tem ainda histórico positivo pra assumir uma seleção brasileira. Eu acho que seria muita missão para o Fernando Diniz com um pouco que ele tem com o futebol. Se for me perguntar, dos nacionais hoje, seria o Fernando Diniz porque ele faz um futebol diferente. Dos nacionais hoje, eu chamaria o Cacaio do Remo. É verdade. Seu boneco. Só pra mostrar que não tem nenhum. Mas o Cacaio talvez fosse melhor que o Dunga. Sabe quem vai assumir a seleção brasileira? Lembrei o nome. Dorival Júnior. Não. Mais um gaúcho. Novo, nunca assumiu a seleção brasileira. Antônio Carlos Zago. Não existe isso. Quem só quer gaúcho novo. Bota o Odair Ramo. Então, Odair Ramo. Odair Ramo. Pensou, acontece. Você viu primeiro aqui. Mas aí Antônio Carlos Zago é uma possibilidade. Ele fez muito sucesso aqui, já foi pra fora. Né? E tá fora, não tá no Brasil no momento. Eu vou te falar que da CBF eu não duvido de nada. E aí, enfim. Eu não duvido. É isso por hoje. Por hoje é isso, mas lembrando que a gente tá aqui no YouTube, a gente também tá em todos os Quer falar agregadores de mais alguma podcast. Não, acho que era isso, a gente cobriu bem. Mas a gente tá em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Também estamos nas nossas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo. E amanhã a gente vai estar comentando França e Marrocos, não é? Messi melhor do mundo. Com certeza. Acho que não tem dúvida. Só se o Mbappé der um show amanhã e na final. Só isso. Então é isso. Falou, galera.